Salve minha nação rubro-negra, aquele abraço para você conectado e conectada com o meu, com o seu, com o nosso panorama rubro-negro, panorama de todos os rubro-negros que torcem para o Esporte Clube Vitória. Neste vídeo a gente vai falar sobre os números do técnico Thiago Carpini, que se dependesse de alguns já tinha partido a 1000, já tinha sido demitido 2 vezes, se fizessem aí uma comparação com o técnico Léo Condé. Tem gente já fazendo essa comparação, tem gente dizendo que Condé é melhor do que Carpini, mas a gente sabe como é que o torcedor trata o assunto com relação a treinador. Então, o torcedor age mais pela emoção do que pela razão. Mas a gente vai trazer aqui todos os números do Thiago Carpini aqui para você, torcedor do Esporte Clube Vitória. Panorama rubro-negro que tem oferecimento da Natural Gold Brasil, suplementos naturais. Saúde natural não tem igual, sua saúde, nosso maior objetivo. Acesse o site ngcaps.com.br e conheça todos os produtos da Natural Gold Brasil. ngcaps.com.br. O Panorama Rubro-Negro também tem oferecimento de Dr. Adriano Sacramento, cirurgião dentista, especialista em prótese, que tem como missão fazer você sorrir. Implante, lente de contato, prótese de porcelana, tratamento do bruxismo e disfunção de ATM. Dr. Adriano fica lá no Shopping Estrada do Coco, 4º andar, sala 406. O assunto deste vídeo, como eu falei, é sobre esse carinha aqui, ó. Thiago Carpini, que é o técnico do Esporte Clube Vitória. E já tem gente. Na verdade, o Carpini, alguns torcedores já pegaram no pé do Carpini desde o início da sua chegada ao rubro-negro, tá? Não esperou nem chegar. Carpini já foi questionado por alguns torcedores do Esporte Clube Vitória por conta do jeito dele, né? Já chegou ditando normas, regras, já afastou alguns jogadores. O primeiro deles foi o Matheus Gonçalves. E alguns torcedores questionam as escolhas e o modo operandi do Thiago Carpini com relação às escolhas dele, tá? Então, se dependesse de alguns torcedores, o Carpini já não estava mais no comando técnico do Vitória. Só que a gente sabe que não é assim que as coisas funcionam, né, torcedor? O treinador de futebol, ele precisa ter regularidade? Sim. Precisa ter resultado? Sim. Mas também precisa ter tempo para trabalhar. O Carpini já fez 17 jogos no comando do Vitória, ou melhor, 18, se a gente for contar aquele jogo pela Copa do Brasil, e a gente vai trazer aqui os números do Carpini. Teve um torcedor que essa semana fez uma comparação. O Carpini já teve 9 derrotas e continua no comando técnico do Vitória. O Léo Condé teve apenas 4 e foi demitido. Se a gente for fazer esse tipo de comparação, né, com relação aos resultados, com relação aos números do Carpini, o Carpini já teria sido demitido 2 vezes, né, porque o Carpini já tem o dobro das derrotas do Léo Condé, com mais os 2 empates que ele obteve diante do Juventude e do Cuiabá. Mas não é assim que as coisas funcionam, né? O treinador precisa ter ali um tempo para poder trabalhar com sua equipe para tentar alcançar os resultados. Então, vou trazendo aqui para você os números do Carpini. São 17 jogos, com 6 vitórias, 2 empates e 9 derrotas. Tá? 9 derrotas, ou seja, o Carpini teve ali 5 derrotas a mais do Léo Condé, só que o Léo Condé fez apenas 5 jogos, um aproveitamento ali de cerca de 6%. Tá? O Carpini já tem um aproveitamento de quase 40%. É o ideal, Guma Guedes? Ainda não, claro que não. Mas o Carpini não iniciou um trabalho, pegou um trabalho pelo meio, e a gente sabe que toda mudança de treinador requer ali também uma série de mudanças no elenco. Geralmente o treinador indica alguns jogadores, e é o que está acontecendo com o técnico Thiago Carpini. 17 gols marcados, 23 gols sofridos. O aproveitamento do Carpini é esse aí, ó, de 39,2%. É um aproveitamento baixo. O Vitória precisa de um aproveitamento de 50% nesses próximos 16 jogos para poder alcançar as 8 vitórias, os 24 pontos e ter ali alcançar aquela margem de corte para fugir do rebaixamento. O Carpini venceu, esses jogos aqui. O Carpini venceu o Inter, depois o Atlético Mineiro, os 2 jogos em casa, venceu o Fluminense fora, o Criciúma em casa, venceu o Cuiabá em casa e
venceu a equipe do Palmeiras fora de casa. Esses são os resultados de vitórias do técnico Thiago Carpini. Os empates foram aqueles 2 primeiros, logo depois da derrota para o Atlético Goianiense, essa derrota no Barradão. Carpini alcançou aí esses 2 empates fora de casa, que ele até elogiou, né? Agradeceu esses 2 pontinhos conquistados no início de trabalho dele. Tá? Derrotas do Carpini no comando do Vitória. São esses 9 jogos aí, ó. Atlético Goianiense, Red Bull, Atlético Goianiense em casa, Red Bull fora, um jogo aqui que dá para o Vitória até ganhar, ou no mínimo empatar. Atlético Paranaense, esse jogo do Atlético Paranaense foi em casa também, no Barradão. Corinthians fora, Botafogo em casa, no Barradão. Atlético, o Fortaleza fora, Grêmio fora, Flamengo em casa e o Bahia fora lá na Arena Fonte Nova. Foi a última derrota do técnico Thiago Carpini. Então tá aí um retrospecto, torcedor, com esses números do Carpini. Deixa eu até trazer aqui, voltar aqui para a telinha com os números iniciais aqui do técnico Thiago Carpini, para que o torcedor possa ter uma noção, né, de qual é o desempenho, né, do Carpini no comando do Vitória. É claro que o torcedor trata as coisas como eu falei, e sempre falo aqui, o torcedor é mais apaixonado do que racional, né? E isso é perfeitamente normal e comum entre as torcidas do Brasil inteiro, né? Então o torcedor age mais pela emoção do que pela razão. Então já tem gente pedindo a demissão do técnico Thiago Carpini, é claro, né? Mas é por conta dos resultados, são 9 vitórias. Eu vi um torcedor falando que não é possível que um treinador tenha 9 derrotas e continue no comando técnico de um clube. É possível, sim. O técnico Vojvoda, eu não me lembro agora se foram 9 derrotas, mas foram 10 jogos sem vencer. 10 jogos sem vencer o Vojvoda no ano passado pelo Fortaleza, ele foi mantido. Olha aí o Vojvoda com o Fortaleza. Mas são comparações que não tem como fazer. É porque o elenco do Fortaleza é completamente diferente do elenco do Vitória. Justamente. O problema não é o treinador apenas, né? É claro que o Carpini tem as suas falhas. Eu contesto algumas posturas do Carpini. Por exemplo, a do Janderson mesmo, né? Eu não entendi a insistência do Janderson, que ainda não apresentou um bom futebol jogando com a camisa do Vitória. Então, ainda mais jogando Janderson e Alejandro juntos. O Alejandro a gente até entende. Nesse último jogo, no Clássico, eu disse, pô, ele vai entrar com o Alejandro. Não vai com o Janderson, vai entrar com o Alejandro. Aí ele vem com o Janderson e Alejandro. Então tem algumas coisas que a gente contesta. O Carpini, ele, durante as coletivas, tem citado muito essa questão dos números, né? Quando ele chegou, que o Vitória tinha conquistado apenas 1 ponto em 5 jogos, né? Fazendo ali uma referência implícita ao Léo Condé. Eu acho que isso não é legal, acho que já passaram os jogos, o tempo do Léo Condé já passou, é outro, o Léo Condé já está em outra equipe. Eu não gosto desse tipo de situação, mas é uma opinião minha, particular minha, tá? Carpini tem os seus defeitos? Tem, às vezes é mais duro, às vezes é mais incisivo, tem gente já chamando o Carpini de ditador, de isso e daquilo. São os adjetivos, os adjetivos que alguns torcedores tiram para poder qualificar o Thiago Carpini. Mas, da mesma forma que hoje reclamam, né, da postura dura, né, do Carpini, que é um treinador linha dura, apesar de jovem, é um treinador linha dura. Mais recentemente, o pessoal reclamava do Léo Condé, que dizia que Léo Condé passava a mão na cabeça de Dudu, Rodrigo Andrade, etc, etc, etc. Né? Então, nunca vai agradar todo mundo. É por isso que a gente precisa ter o entendimento que treinador é um trabalho de constância, né? Não adianta ficar demitindo o treinador, porque a gente sabe qual é o resultado disso tudo, né? Aqueles clubes que demitem mais treinador, né? A gente sabe o que é que está acontecendo aí com esses clubes. Nunca consegue conquistar nada. O Vitória, no ano passado, e mesmo com toda a contestação, com a campanha que alguns torcedores fizeram para demitir Léo Condé, né? O presidente Fábio Mota segurou a onda, manteve o treinador e o Vitória conquistou o principal título de sua história. Tá? Eu não estou dizendo aqui que treinador é intocável, tá? Nada disso, mas o treinador precisa ter um tempo para poder trabalhar. O Carpini chegou agora no Campeonato Brasileiro, pegou o bonde andando, né? Então tem que mudar um sistema de jogo, tem que trazer novas peças. A gente sabe que o problema não é treinador apenas,
Pode até ser, sei lá, em alguma situação ou outra. Mas o problema do Vitória, claramente, é elenco. Elenco é o problema do Vitória. Erro no planejamento, né, que o Ítalo Rodrigues não quis assumir, né? Ele disse que não houve erro do planejamento, porque o Vitória conquistou o Campeonato Baiano. Então, a situação do Vitória é exatamente esta. Então, se a gente for comparar, né, Léo Condé com os números do Condé com os números do Carpini, agora, nesse exato momento, com relação às derrotas, o Carpini já teria sido demitido 2 vezes do comando do Vitória. Tá bom? Então tá aí, essas são algumas informações dos números do atual técnico do Vitória, o Thiago Carpini, agora que não vai estar no banco de reservas no próximo jogo contra a equipe do Cruzeiro. Esse jogo será na segunda-feira, no Barradão, válido pela rodada 23 do Campeonato Brasileiro da Série A. Beleza? Vou ficando por aqui, mas antes eu peço aquele favorzinho que eu peço sempre a você. Deixa o like. Você acompanhou o vídeo até esse exato momento, deixa o like. Comente aí o que é que você achou desses números do Carpini, da situação do treinador, e também compartilhe com outros torcedores do Vitória. Caso você ainda não seja inscrito, se inscreva no canal e ative o sino para receber as notificações toda vez que a gente divulgar um novo conteúdo. Valeu? Grande abraço a todos, um beijo no coração de cada um de vocês. Deus me livre de não ser Vitória. E até o próximo vídeo. Fui! Salve, nação rubro-negra! Você sempre acessa esse perfil para se atualizar sobre as novidades do Vitória. Mas hoje, viemos te ajudar a acompanhar o Colossal com saúde e qualidade de vida. Somos do Núcleo de Glaucoma da Bahia, o NGB. E estamos no Panorama Rubro-Negro para te conscientizar sobre o glaucoma, principal causa de cegueira irreversível no mundo. Contamos com um time de especialistas, os doutores Cristine Sampaio, Danilo Teodoro, Marcelo Nascimento e Mônica Maioral, que oferecem cuidado médico personalizado aos pacientes com glaucoma. E vamos além da prevenção e tratamentos clínicos e cirúrgico. A população negra acima de 40 anos é a mais afetada e tem que ter um cuidado redobrado com os olhos. Cuide da sua saúde ocular para acompanhar a emoção rubro-negra da melhor forma possível.